Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade ao nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos, ok? Estamos agora na terceira parte e nós estávamos falando até a pergunta 242 anterior a essa. O espírito tem o conhecimento do passado, né? Quando ele está lá na pátria espiritual, seu conhecimento já é limitado. Então eles responderam que o passado, quando nos ocupamos dele, se torna um presente e etc e tal. Então não é porque o espírito está na pátria espiritual que tem o conhecimento de todo o seu passado, mas daquilo que mais lhe interessa. Ok? Então vamos lá. A pergunta 243 é a seguinte: os espíritos conhecem o futuro? Resposta: isso depende ainda de sua perfeição. Frequentemente, eles apenas entreveem, mas nem sempre têm permissão de o revelar. Quer dizer, eles apenas têm uma ideia, né? Mas mesmo essa ideia nem sempre eles podem revelar para aqueles que estão aqui encarnados, porque pode gerar mais problema do que solução, não é verdade? E ele continua falando. Quando eles vêm, né? Quando eles conseguem ver, parece-lhes o presente, certo? O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Quer dizer, para vocês terem uma ideia, que nem todo espírito que vem e fala, faz essas premonições de futuro, a maioria são mentirosos, não tem o menor conhecimento do que estão falando, eles querem mais enganar. Agora, à medida que se aproxima de Deus, esses que estão perto de Deus, mais próximo de Deus, que é da perfeição, é claro que não vai trazer nenhuma notícia desse, que venha nos abalar, nos trazer aflição, etc e tal. Deu para vocês entenderem isso, quanto é importante essa informação? Pois é, ele continua aqui. Depois da morte, a alma pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso é necessário. Não, peraí, eu pulei uma linha aqui. Depois da morte, a alma vê e abrange, de um golpe de vista, suas migrações passadas, quer dizer, a vida que ele teve no passado. Mas não pode ver o que Deus lhe reserva, quer dizer, nem tudo pode ver, ok? Para isso é necessário que esteja integrada nele, quer dizer, bem integrada com Deus. Tem que estar muito evoluída. Depois de muitas existências, ok? Vamos lá. Queria lembrar a vocês que estamos no livro 2, no capítulo 6, ok? Eu esqueci de falar isso para vocês. Então, vamos lá. E pergunta ainda a Kardec. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm o conhecimento completo do futuro? Boa pergunta, né? Aqueles que já estão bem evoluídos. Resposta: completo não é a palavra, porque só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Vocês estão vendo a diferença aqui? Nessa resposta? Eu acho que é muito importante isso, porque a palavra não seria completa, porque só Deus é completo em tudo. Eles vão ter uma visão ampla que sequer podemos calcular a grandeza dessa visão e percepção. Mas nunca será completo, porque só Deus é completo. Nós sempre chegaremos o mais perto possível, mas nunca temos a compreensão completa de tudo. Pergunta: os espíritos veem Deus? Né? Será que os espíritos veem Deus? Só porque a pessoa morreu, ou qualquer espírito pode ver Deus? Vamos ver a resposta? Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Então vocês estão vendo aqui o seguinte: quem são os espíritos inferiores? Né? No planeta Terra são todos aqueles que estão encarnados, sem qualquer exceção. Nem o mais sábio, nem o mais piedoso dos piedosos que estão aqui no planeta Terra, né, são superiores. Todos somos inferiores. Nós podemos estarmos superiores a alguém. Isso é temporário. E inferiores a outros.
nós, espíritos encarnados no planeta Terra, estamos superiores aos espíritos que estão encarnados nos planetas primitivos. Deu para entender? Agora, a superioridade absoluta para se tornar um espírito puro, né? Então ele vai estar superior. Aí não existe um grau acima a não ser Deus. Ok? Então, essa pergunta é interessante. Só os espíritos superiores veem e compreendem, os espíritos inferiores o sentem e adivinham. Então, até nos mundos felizes, que é um mundo de último grau, né, antes de chegar ao espírito puro, né, de elevação, segundo a doutrina espírita, né, o mundo de espíritos felizes, né, mundos felizes, esses espíritos estão bem próximos de chegar à perfeição. Mas nem esses, porque eles ainda são inferiores aos outros. Ok? Então a resposta vem o seguinte: outra pergunta. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? Né? Porque tem um espírito que fala, eu não posso fazer isso, não posso falar isso. Como ele sabe se essa ordem vem de Deus? Resposta: ele não vê a Deus, mas sente a sua. Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita, ou uma palavra não deve ser dita, ele pressente como uma intuição, uma advertência indivisível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos, que são como uma advertência secreta de fazer ou não alguma coisa? Ocorre o mesmo para nós, somente que num grau superior, porque, como compreendes, sendo a essência dos espíritos mais sutil que atua, eles podem melhor receber as advertências divinas. Então, meus amigos, o que ele quer dizer aqui? Nós aqui nos sentimos algumas coisas que vão fazer, que vê uma vozinha dizendo dentro da gente, está errado, não faça isso, ok? É claro que a gente às vezes ouve essa vozinha e vai contra ela e fazemos a coisa errada, ok? Vamos contra ela. Só que, quando nos encontramos na vida espiritual, na pátria espiritual, essa advertênciazinha, ela impede que a gente faça a coisa errada. Porque o grau muito mais... A eficiência desse alerta, né, é muito maior do que a que temos aqui na Terra. Aqui o corpo consegue, né, diminuir essa advertência, a influência sobre nós. Ok? Só que na pátria espiritual não, meu amigo. Aí nós não temos essa possibilidade de fazer o errado. Somos impedidos, querendo ou não. Aliás, tem uma parte desse livro, não sei se, se é bem lá na frente, é o livro dos médios, que fala que o espírito inferior, né, ele obedece às ordens dos espíritos superiores por uma força irresistível. Vocês entendem isso? Então, essa força irresistível, mesmo a contragosto, a influência do espírito superior sobre o inferior é enorme. Então, o espírito inferior nada pode fazer contra aquele espírito que lhe é superior. É uma resistência que ele não consegue ter. Deu para entender? Vocês entenderam? É irresistível. Ele não consegue se opor àquele comando. Ok? Vamos lá. A ordem é transmitida, eu já perguntei isso, né, por intermédio de outro. E ele fala, ela não vem diretamente de Deus, como eu falei, né? É preciso ser digno, né? Comunicar-se com Deus, começa por aí. Deus lhe transmite suas ordens pelos espíritos mais elevados, em perfeição e em instrução. Então existe uma hierarquia, ok? Então vem de Deus para o espírito que pode compreender Deus e assim até chegar onde tem que chegar aquela ordem. Pergunta 245. A visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos, nos seres humanos? Quer dizer, a nossa visão aqui depende de 2 olhos, não é isso? Resposta. Não, ela reside nele. Quer dizer, o espírito não precisa de olhos, está por todo o ser.
Pergunta: o espírito tem necessidade da luz para ver, da claridade? Resposta: vêm por si mesmos. Não tem necessidade da luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aqueles em que se encontram por expiação. Quer dizer, não existe escuridão para os espíritos, a não ser para aqueles que somos nós da Terra, que estão passando por uma expiação, né? Estão passando por provas aqui na Terra. Os espíritos têm necessidade de se transportarem para ver dois lugares diferentes? Pode, por exemplo, ver simultaneamente os dois hemisférios do globo. Né? Será que o espírito consegue ver as duas partes ao mesmo tempo? Ou ele precisa estar nos dois lugares ao mesmo tempo para poder ver? A resposta é o seguinte: o espírito se transporta com a rapidez do pensamento. Pode-se dizer que vê tudo a uma vez. Seu pensamento pode irradiar e se dirigir ao mesmo tempo sobre vários pontos diferentes. Esta faculdade depende de sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais sua visão é limitada. Somente os espíritos superiores podem ter visão do conjunto. A faculdade de ver nos espíritos é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, envolve a uma só vez o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que deve ser assim no homem. A visão se realiza através do funcionamento de algum órgão impressionado pela luz. E sem luz ele fica na obscuridade. No espírito, há a faculdade de ver, sendo um atributo próprio, a abstração feita de todo agente exterior. A visão é independente da luz. Veja a ambiguidade número 92. Quer dizer, então, quanto à luz, a visão está por todo o ser, por todos nós de espírito. Agora, quanto a ficar em dois lugares ao mesmo tempo, a velocidade que o espírito se transporta para diversos pontos, né? A velocidade é tão grande que vai parecer que ele está presente ali constantemente. Porém, não. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um espírito se manifestou lá no sul do nosso planeta, no Polo Sul. Alguém fez uma pergunta a ele: você está bem? Aí ele responde: sim. Ok? E tem um outro entrevistador, podemos assim afirmar, no Polo Norte, e pergunta a ele por seu momento: qual o seu nome? Ele responde: Joaquim. Aí o outro lá no Polo Sul faz outra pergunta. Então, dentre uma pergunta e outra, o espírito se apresenta ali naquele exato momento, por causa da velocidade do pensamento que esse espírito tem de atender essas duas pessoas. Sendo assim, ele pode estar em diversas partes do planeta Terra ao mesmo tempo, porque se transporta na velocidade do pensamento. Qual a velocidade do pensamento? Não conseguimos discernir, porque isso vai variar de acordo com a evolução de cada espírito. Sendo que essa possibilidade de atuar desta forma, somente os espíritos mais elevados têm. Deu para entender? Espíritos puros e espíritos muito mais elevados do que a gente. Então vamos dar continuidade. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós. Aí ele responde: mais distintamente, porque sua visão penetra aquilo que não podereis penetrar, nada a obscurece. Quer dizer, o espírito vê as coisas tão distintamente como nós. Ele respondeu, né, mais do que nós. Por exemplo, o espírito pode viver dentro do nosso corpo. Nós podemos atravessar o corpo de alguém com a nossa visão? Enxergar os órgãos internos? Não, mas os espíritos podem. Ok? Pergunta 249. O espírito percebe os sons? Quer dizer,
Nós sabemos o que é o som. Quando você provoca uma fricção, seja ela como for, no ar, gera um ruído. O que são esses ruídos? Na verdade, são ondas, né, de vibração no ar, que nossos corpos humanos transformam em quê? Em som. Deu para entender? Então essas ondas batem nos nossos tímpanos, né? E eles transmitem ao cérebro o determinado som, transforma em som essas ondas. Isso é som para nós humanos. Então, já que o espírito não tem os ouvidos, como é que a gente percebe o som? Vamos ver como é que a gente percebe? Sim, e percebe até mesmo o que vossos sentidos obtusos não podem perceber. Por que ele sente? Porque está na vibração do ar. Ok? Então vamos pegar aquela. Vai atingir ao espírito aquela vibração e outras vibrações que são tipo do nosso pensamento. Por isso que dizemos que os espíritos sabem do nosso pensamento. É claro que não são os espíritos mais elevados, do que não são espíritos menos elevados. Os mais elevados conseguem sim identificar aquilo que nós estamos pensando e querendo fazer. Pergunta: a faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser? Ok? Resposta: todas as percepções são atributo do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas não lhe chegam senão por um canal de órgãos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. Então, quando o espírito está aqui, é através desses órgãos, né, das percepções de ouvir, né, de poder enxergar. Mas quando não está do corpo, não precisa desses aparelhos que o corpo aqui tem. Ok? Lógico, não tem um corpo. Ele vai agir, vai interagir com com essas vibrações, com o som, com o ver, nele próprio, no próprio espírito. Não está localizado em lugar nenhum. Né? 250 pergunta: sendo as percepções atributo do próprio espírito, é possível que ele deixe de usá-las? Está tudo nisso. Se ele não quiser usar, ele pode? Resposta: o espírito só vê e ouve o que ele quer. Isto de uma maneira geral, e sobretudo para os espíritos elevados. Os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu adiantamento. Então, meus irmãos, estamos vendo aqui que hoje, todas essas informações, dessa compreensão, né, do que o espírito tem dele próprio, é de acordo com a perfeição dele. Os espíritos inferiores não podem, não têm condição de fazer a mesma coisa que os espíritos superiores fazem. Eles, querendo ou não, vão ver e vão ver coisas que eles não querem. Se isso for útil, conforme ele termina aqui falando, para o seu adiantamento, se isso for necessário. Ok? Pergunta 251. Os espíritos são sensíveis à música? Resposta: quereis falar da vossa música? O que é ela? O que é ela diante da música celeste? Desta harmonia que nada sobre a terra pode vos dar uma ideia. Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Entretanto, os espíritos vulgares, ou seja, comuns, podem experimentar um certo prazer em ouvir a vossa música, porque não são ainda capazes de compreender a outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e de mais suave. Quer dizer, os mais elevados, né, conseguem ouvir uma música que nós desconhecemos. Pergunta: os espíritos são sensíveis à beleza da natureza? Resposta:
As belezas naturais dos diversos mundos são tão diferentes que se está longe de as conhecer. Sim, são sensíveis de acordo com a sua aptidão em apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjuntos, diante das quais desaparece, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Então, nós estamos vendo que para os espíritos superiores, eles observam o conjunto, né? Não pegou em detalhes pequenos. 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Resposta: eles os conhecem, visto que os suportaram, mas não sentem materialmente como vós, porque são espíritos. Quer dizer, eles conhecem, visto porque já passaram por isso, mas não sentem da mesma forma que nós sentimos. Claro, nós temos um corpo e nós vamos sentir de uma forma diferente. Isso é bem lógico e racional. Pergunta 254. Os espíritos experimentam a fadiga e a necessidade de repouso? Resposta: não podem sentir a fadiga tal como a entendeis, e, por conseguinte, não têm necessidade de vosso repouso corporal, pois eles não têm órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito repousa no sentido de que não tem uma atividade constante. Sua ação não é material, mas intelectual, e seu repouso moral. Há momentos em que seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa sobre um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas que não pode ser comparado ao repouso do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está em razão da sua inferioridade. Quanto mais sejam elevados, menos necessitam de repouso. Bem, aqui não temos muito o que comentar, porque nós precisamos descansar tanto aqui na Terra por causa da reposição das energias que o corpo precisa, né? E o espírito, não tendo o corpo, não precisa repor essas energias que nós precisamos. Então, o repouso deles é diferente do nosso. Está mais do que claro isso e mais do que lógico. Quando o espírito diz que sofre, qual a natureza do sofrimento que experimenta? Resposta: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Vocês estão entendendo? Quando você sente uma dor física, né, é fácil, você toma um comprimido, um remédio e passa. Mas a dor moral, não existe um remédio, por assim dizer, que possa aliviá-la, né, o sentimento, as dores morais, certo? Então essas aí, meu amigo, fica difícil, fica dentro de nós, espíritos. Vamos lá, pergunta 256. Por que então alguns espíritos se queixam de sofrer frio e calor? Boa pergunta, né? Já que não sente as dores, não tem o corpo, por que pode dizer que sente o frio e calor? Não tem um corpo, né? Isso é um efeito que atinge o corpo e não ao espírito. Vamos lá. Resposta: lembrança do que padeceram durante a vida, tão penosa algumas vezes como a realidade. Quer dizer, ele tem uma lembrança que o fogo o queimou, que o frio lhe fez mal. Então, se estiver num ambiente assim com muito fogo ou muito gelo, frio, ele vai ter aquela lembrança e vai dizer que está sentindo calor, porque é uma lembrança que ele traz da vida que ele teve aqui na Terra. E ele continua explicando. Frequentemente, é uma comparação que fazem para exprimir melhor a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira um capacete e se crê ainda vesti-lo algum tempo. Ok? Então nós vamos parar por aqui. Então,
a gente é a mesma coisa. Por exemplo, eu quando era criança, eu acho que isso acontece com todo mundo, não é só comigo. Você está num balanço, né, brincando de balanço. Aí você sente aquela sensação boa, né, de ir para lá e para cá, ir para lá e para cá. Quando tu sai do balanço, né, sai do balanço, para de se balançar, você ainda tem aquela sensação dentro de você, como se estivesse balançando. Já observaram isso? Pois bem, da mesma forma, né, o espírito, quando sai do corpo definitivamente, ele tem as mesmas sensações que vem dentro dele quando ele estava encarnado. A sensação do frio, do calor, da fome, do vento. Isso tudo ele vai lembrar dessas sensações dentro dele, como eu expliquei o fato do balanço. A gente não está mais balançando, mas ainda vê aquela sensação como se estivéssemos balançando. E comigo essa sensação durava tanto que quando eu ia para o parque, era uma coisa rara naquela época, hoje em dia tem parque e balanço para tudo quanto é lugar espalhado. Mas na minha infância não tinha. Eu tenho 68 anos, então dá para vocês saberem a quantidade de parques espalhados, né? Nas cidades. Eram pouquíssimos. Então, era raro poder brincar no balanço. Uma criança de 4, 5, 6 anos teria que ir para um local desse para se balançar. Então, essa sensação ficava tanto tempo em mim que eu lembro quando eu ia deitar, dormir de noite. Eu tinha me balançado durante o dia na Padamã, sei lá que horas era, que eu era criança. Mas quando eu ia dormir à noite, fechava meus olhos e ainda sentia aquela sensação como se eu estivesse no balanço. Agora vocês observam. Se eu tinha essa sensação em mim, estou falando no meu espírito, né? Não era no corpo, era em mim, não no corpo. Que era eu que, somos nós que sentimos as sensações, querendo ou não, trazidas pelo meu corpo. Horas e horas antes, durou até horas e horas depois. Eu era uma criança, o corpo físico, mas já estava dentro de mim essa sensação, eu o espírito. Imagina, né? As nossas sensações, as dores morais, que é o arrependimento, a vergonha. Então, meu amigo, aqui nós podemos esconder a nossa vergonha dos nossos irmãos encarnados, não é verdade? Nós podemos não passar pela vergonha, não, como eu poderia dizer, não informando aos nossos irmãos de caminhada os nossos erros. Então a gente esconde, fica de boa. Fizemos alguma coisa errada, não vamos sair espalhando para todo mundo, não é verdade? Então a gente consegue, de alguma forma, sentir menos vergonha. Só que quando chegamos na pátria espiritual, essa possibilidade de esconder dos nossos amigos, né, espíritos, aquilo que fizemos de errado, a vergonha que vamos sentir qual é? Qual será? Qual o tamanho dessa vergonha? Né? É uma coisa meio que inexplicável. Imagina você olhar para uma pessoa e ela está te vendo que você está nua. Você está no meio da rua. Vamos supor, você está no centro da cidade, cheio de pessoas em volta de você, e de repente você fica pelada no meio de todo mundo. Imagina essa situação. E todo mundo está te olhando, te vendo, você nu. Dá para entender o tamanho dessa vergonha? Você vai tentar se esconder de tudo quanto é forma e não vai conseguir. Você vai procurar um papel, um papelão, não vai achar. Você vai tentar pegar uma roupa, algum tecido, não vai encontrar. E para onde você for, estão te vendo nu. Dá para entender essa vergonha? É mais ou menos isso, na pátria espiritual. Nós vamos chegar na pátria espiritual como somos. Não como aquilo que queremos que os outros pensem que nós somos. Nós chegaremos lá da forma que somos. Nu. Sem poder esconder nada dos nossos pensamentos e sentimentos. E todos vão olhar para a gente, principalmente os que são superiores, e vão ver o que de fato somos, as coisas que de fato fizemos. E como vamos lidar com essa vergonha enorme? Por isso que alguns espíritos ficam atordoados, passando por uma situação
desse tipo. E querem fugir desses locais e buscar o quê? Os ambientes semelhantes a eles, onde todos são iguais a ele, todos são devedores e ali ninguém vê ninguém, porque está tudo no mesmo padrão vibratório. Não é verdade? Então, meus amigos, é complicado. Nós somos aprendizes. Qual o melhor proceder? Ficar no meio de todo mundo, achar como aquilo é normal, sem sentir vergonha, ou fugir e procurar, né, conforme alguns espíritos nos dão a informação, alguns procuram mesmo os umbrais e não querem sair de lá. Eles não querem sentir a vergonha. Então, meus irmãos, eu acho que sim. Eu penso. É difícil? É lógico que é difícil. Ninguém quer ficar nu no meio de todo mundo. Pelado, todo mundo te vendo. Ok? Mas é a aceitação de si mesmo. Se todo mundo te admirar e ver os erros que você cometeu, olhe para eles de pé, de frente. E, fala, e se exponha mesmo. É porque nós não queremos nos expor. Nós fomos ensinados tanto a mentir, a nos escondermos. Só que lá na espiritualidade não haverá essa possibilidade. Infelizmente, a educação, a mídia, acha que nós devemos mentir e esconder as coisas dos outros. Essa intenção é essa mesmo, para quando chegar na espiritualidade, ficar atordoado. Essa é a finalidade. Mas nós precisamos sermos humildes o suficiente para chegarmos lá e nos encontrarmos nu na frente de todos eles e olhar para eles de pé, de frente e falar, olha, vocês estão vendo como eu sou. É isso que eu sou e preciso me melhorar. Preciso de uma vestimenta melhor. Preciso de uma roupa para não estar exposto da forma que estou. Essa roupa que eu preciso é o conhecimento. É a ajuda de vocês. É isso que eu sou. Ainda. Né? Eu não sou isso. Eu estou isso. E preciso ficar igual a vocês. Eu preciso de vocês. Sabe? Isso é humildade. Reconhecer o que somos. Enquanto nós quisermos e lutarmos contra isso, vamos sofrer muito. Saiba que você é. Não te julgue melhor do que ninguém. Tenha confiança em Jesus, porque é aquele que falou, eu sou o caminho, a verdade. Então quem confia em mim será auxiliado. Como confiar em Deus, em Jesus, sem tirarmos as nossas vestimentas, né, o véu que jogamos sobre nós, porque queremos nos esconder dos outros, de todos, coisa que não conseguimos. Aqui nós fazemos isso com uma facilidade, conforme eu falei, nos ensinaram que devemos ser assim, falsos, mentirosos, traiçoeiros, tudo isso aí, para sermos admitidos na sociedade humana terrestre. Mas isso daí só complica a nossa vida. Ok? Precisamos sair desse padrão. Por isso que eu falo, a aceitação é a compreensão de si mesmo, das suas possibilidades e capacidades. É entender que precisamos de ajuda. Não somos perfeitos, não somos o rei da cocada preta. Precisamos de ajuda da mesma forma que nossos irmãos precisam. Ora, se eu preciso de ajuda, como eu posso ignorar que o meu irmão, né, seja ele quem for, não precisa de ajuda? Se eu sou necessitado, como ignorar que existam pessoas mais necessitadas do que eu? Isso é uma realidade, ok? Isso é a aceitação. Então, meus amigos, muito obrigado por assistirem mais essa postagem, que estamos estudando junto, lendo e estudando o livro dos Espíritos. E se você chegou no nosso canal hoje pela primeira vez, muito obrigado pela sua presença. Espero vê-lo novamente.
vocês possam se inscrever no canal, indicar para alguém, compartilhar. E não esquecer de dar um like, um joinha, porque muitas pessoas esquecem, né? Chega no final, acaba esquecendo de dar um like. E esse like que você dá é muito importante, porque se de alguma forma você aprender alguma coisa aqui com esse conteúdo, poderá também ajudar outra pessoa, né? Da mesma forma que te ajudou. E você passa a ser também, né, um trabalhador para o bem. Que a nossa finalidade é essa. Apenas fazer com que a gente tenha um bom dia, uma boa percepção, um bom entendimento. E não esquecer que devemos vigiar sempre nossos pensamentos, principalmente quando eles são voltados, né, para a parte negativa das coisas. Fiquem com Deus e até a próxima.